Eu não era soldado. Era apenas um garoto arrancado da aldeia, empurrado para dentro de um uniforme que não servia direito e de botas que já tinham pertencido a outro homem. O fuzil que me penduraram nos ombros não era mais uma arma, era uma âncora, pesado, áspero, com cheiro de ferrugem e óleo velho. O treinamento havia sido uma caricatura. Disparar algumas vezes contra placas de madeira, aprender a desmontar e montar às pressas, e então a frase seca: pronto para defender a pátria. A marcha até Minsk foi feita com passos cegos. Colunas inteiras seguiam sem saber se estavam indo para a frente de combate ou para um beco sem saída. O sol de junho queimava a pele e o pó das estradas formavam nuvens espessas que se infiltravam em tudo, na boca, no pulmão, no suor que escorria pela testa. Era um pó que grudava na garganta como se fosse feito para nos calar. Quando os prédios da cidade começaram a despontar no horizonte, pensei que finalmente haveria ordem, linhas defensivas, oficiais que saberiam o que fazer. Mas Minsk já era um campo em ruínas. Colunas de fumaça negra subiam de quarteirões inteiros. O chão tremia com cada explosão. O som agudo dos Stukas cortava o ar como lâmina, e suas bombas caíam em sequência, transformando as ruas em crateras. Entre uma onda e outra, víamos Messerschmitts cruzando alto, caçando qualquer coisa que ousasse levantar voo. Nosso céu já não nos pertencia. Entramos pela avenida larga que levava ao centro. Prédios de tijolos estavam quebrados como dentes podres. Janelas pendiam soltas, cortinas queimadas balançavam ao vento carregado de fuligem. Civis corriam sem direção, mães arrastando filhos cobertos de pó, velhos agarrados a sacos de farinha, homens empurrando carroças improvisadas. Não havia linha que separasse soldados de civis, todos estávamos sobre a mesma mira. Cada quarteirão era um obstáculo novo. Caminhões queimados atravessavam ruas, cavalos mortos jaziam inertes no meio-fio, e alguns poucos tanques soviéticos, ainda quentes de combate, estavam abandonados sem combustível, servindo apenas como barricada improvisada. O rugido metálico distante nos lembrava dos Panzers, avançando de todos os lados. Os oficiais não pronunciavam o nome dos blindados, como se silenciar pudesse afastar o pavor, mas todos sabíamos que eles estavam vindo. As ordens eram tão absurdas quanto curtas. Segurem a praça e impeçam o avanço. Mas com o quê? Com rifles velhos? Algumas peças de artilharia puxada a cavalo e coragem arrancada à força? No fundo, todos sabíamos que não se tratava de lutar por Minsk. Tratava-se apenas de sermos esmagados nela. E havia ainda o inimigo dentro das nossas fileiras. O NKVD circulava em silêncio, com olhos que não piscavam. Sabíamos que um passo atrás sem ordem, um olhar de dúvida, uma frase mal colocada, e a morte viria de dentro, não do inimigo. Essa sombra era tão sufocante quanto o rugido dos aviões. Foi no coração da cidade, com prédios ruindo ao nosso redor, que percebi a verdade. Não marchávamos para defender uma linha. Marchávamos para dentro da boca de ferro que já estava se fechando sobre nós. A ordem dizia para segurar os acessos ao norte da cidade. Traduziram isso para nós como ocupar a estrada em direção a Borisov, onde a ponte sobre o Berezina ainda podia ser nossa saída para o leste. Marchamos por ruas quebradas, contornando quarteirões em chamas, até alcançar um trecho de avenida que virava a rodovia. À esquerda, galpões ferroviários retorcidos. À direita, hortas queimadas e casas baixas de madeira com portas arrancadas. Cravamos a pá no chão duro para abrir abrigos rasos ao pé de um talude. Alinhamos duas peças de artilharia puxada a cavalo e improvisamos uma barreira com um caminhão carbonizado atravessado de lado. O rádio não falava. Os fios telefônicos cortados pendiam como nervos expostos ao longo dos postes. Um tenente desenhou um mapa na poeira com a baioneta. Setas inimigas vindo de oeste e sudoeste, outra curvando por noroeste, como se duas mãos se fechassem sobre Minsk. Aguentar até escurecer, ele disse, e não acrescentou mais nada. Todos sabiam que se o Berezina caísse atrás de nós,
A cidade virava gaiola. Antes de vermos qualquer capacete cinza, sentimos o chão vibrar. Era um tremor baixo, ritmado, que subia pelas canelas e se fixava no estômago. Os primeiros blindados surgiram além do cruzamento. Casco baixo, canhão apontado como dedo. Não tivemos tempo para admirar nada. Gritaram coordenadas, as peças cuspiram, o caminhão barreira tremeu e o eco ficou preso entre os prédios quebrados. Acertamos um dos veículos de escolta. O resto abriu em leque, como se já esperasse resistência exatamente ali. A estrada para Borisov virou um corredor mortal sob a mira deles. Foi então que o céu quebrou. Stukas mergulharam tão fundos que eu vi por um instante o quadro negro das asas passando sobre o telhado ao lado. A sirene deles rasgou os ouvidos e quando as bombas bateram, a rua inteira saltou num único movimento. Não havia caça soviético para repelir nada. Só nós, enterrados em valas rasas, esperando a próxima passagem. Entre um ataque e outro, Messerschmitts cortavam alto, como cães de guarda patrulhando o quintal. O ar não era nosso. O chão, cada vez menos. Os flancos começaram a ceder primeiro. Chegaram mensageiros cobertos de fuligem, dizendo que ao sul já haviam perdido contato e que a coluna que vinha de Ladjoisk não apareceria mais. Ao norte, alguém falou em pontes minadas em Borisov, mas ninguém sabia se eram nossas ou deles. Atrás de nós, o NKVD montou um ponto de controle num cruzamento. Homens de capa dura, prontos para interceptar qualquer um que recuasse sem ordem. O recado não precisou ser falado alto. Quando o sol inclinou, o tenente voltou ao mapa riscado no chão. Agora as setas inimigas se tocavam por trás da cidade. Ele olhou para a estrada do Berezina, depois para nós, e eu entendi sem que ele dissesse. O anel estava fechando. A partir dali, cada minuto passado na posição seria pago 2 vezes. Uma pelo inimigo, outra pelo tempo perdido para chegar ao leste. Entre bombardeio e outro, recolhíamos munição espalhada, alinhávamos novamente as peças e contávamos homens. Faltavam rostos. Ninguém perguntou nomes. Apenas ajustamos o capacete, limpamos a poeira dos olhos e esperamos o próximo rugido. Do céu, da estrada ou de dentro de nós mesmos. A ponte ainda era um desenho na cabeça. E a cidade, atrás, já parecia um incêndio que convidava a ficar para morrer junto. O cerco não caiu sobre nós como um trovão de repente. Ele se fechou como uma cobra, apertando devagar até nos tirar o ar. Primeiro foram as estradas, uma após outra bloqueadas por blindados alemães, crateras de bomba ou colunas destruídas. Depois a comunicação. Os rádios emudeceram, os fios foram cortados e nossas mensagens se perderam em meio à fumaça. Finalmente, a comida. Quando percebemos, já não havia mais nada. Éramos centenas de milhares dentro daquele anel de ferro. Dizem que foram mais de 300 mil homens cercados em Minsk, um exército inteiro transformado em presa. Mas para mim não eram números. Eram filas de soldados esfarrapados disputando o mesmo pedaço de pão duro. Eram colunas inteiras andando sem rumo, apenas para se manter em movimento. Eram vozes roucas pedindo água em crateras de bomba onde só havia madra, misturada a sangue. A fome não era dor, era vazio. Um buraco que crescia por dentro e nos transformava em sombras. A disciplina se fragmentava. Vi homens abandonar posições à noite tentando escapar pela floresta. A maioria não voltou. Os que eram pegos não voltavam de jeito nenhum. O NKVD não hesitava. Covardia era sentença de morte. Uma vez alinharam meia dúzia de recrutados diante de uma vala rasa. O oficial leu uma ordem que ninguém ouviu. E segundos depois, tiros curtos enterraram a vida deles ali mesmo. Nós que assistimos aprendemos a lição. Era proibido ter medo. Enquanto isso, o inimigo não nos deixava respirar. Os Stukas voltavam dia após dia, como aves de parir fora, que sabiam que a presa já estava fraca demais para reagir. Cada mergulho trazia consigo aquela sirene infernal, um grito que gelava o sangue antes mesmo da explosão. E lá em cima, os Messerschmitts circulavam como predadores satisfeitos, guardando o céu que já não era nosso. No chão,
O rugido distante dos Panzers nos lembrava que o cerco estava vivo, pulsando. A cada tentativa de romper, vinham notícias de colunas destruídas, tanques abandonados, soldados fuzilados em massa. Foi nesse ambiente que descobri que o inimigo mais cruel não era o alemão. Era o tempo. Cada hora sem comida, cada noite sem sono, cada passo dado em vão, arrancava algo de dentro de nós. O cerco não matava apenas o corpo. Ele mastigava a alma. Quando o cerco já estava completo e a fome nos havia reduzido a espectros, veio a ordem que ninguém acreditava mais ouvir. Retirada. Rompam o cerco e avancem para o leste. O ataque alemão caiu sobre nós assim que começamos a mover. Primeiro os Stukas, mergulhando em ondas sucessivas. Suas sirenes cortavam o ar e no instante seguinte, bombas transformavam a estrada em crateras fumegantes. A cada explosão, corpos e destroços eram lançados ao ar como bonecos sem peso. Em seguida, a artilharia terrestre começou a martelar, fechando qualquer brecha com cortinas de fogo. Era como se os alemães tivessem esperado justamente aquele momento para apertar o anel. A retirada virou pânico. Vi colunas inteiras se dissolverem sob um único bombardeio. Caminhões abarrotados de feridos se incendiavam na beira da estrada, transformando-se em tochas humanas. Cavalos disparavam enlouquecidos, arrastando carroças até se chocarem contra árvores. O chão tremia sobre o rugido constante dos Panzers, avançando em semicírculo para esmagar qualquer tentativa de rompimento. E ainda assim, andamos. Corríamos entre crateras, atravessávamos florestas encharcadas de fumaça e pólvora, nos jogávamos em pântanos que sugavam as botas e a alma. Muitos caíam sem força para levantar. Outros desapareciam na lama, engolidos sem um grito. Cada passo era uma escolha: seguir adiante ou tombar para sempre. A noite trouxe alguma proteção. O céu ainda brilhava em clarões distantes, mas nas sombras da floresta podíamos nos mover com menos medo das asas alemãs. Ainda assim, sabíamos que os caçadores não dormiam. Os Messerschmitts circulavam até o cair da luz e os refletores varriam clareiras à procura de qualquer movimento. A cada hora, nosso número diminuía, mas pela primeira vez em dias, o leste parecia possível. Smolensk era só uma palavra no mapa, mas era a única palavra que ainda nos fazia caminhar. A fuga não foi uma marcha, foi uma sucessão de tropeços. Não havia fileiras, nem disciplina, apenas grupos que se arrastavam para o leste como sombras desgarradas. A floresta se tornou refúgio e prisão ao mesmo tempo. Rastejávamos sob a copa espessa, tropeçando em raízes, esmagando galhos secos que soavam como tiros no silêncio da noite. A lama sugava nossas botas e a cada passo sentíamos que o chão tentava nos engolir junto com os mortos que já ficavam para trás. Os pântanos foram a provação mais cruel. A água subia até o peito, gelada, fétida, escondendo buracos que tragavam homens inteiros. Vi um companheiro afundar a poucos metros de mim, arrastado pelo peso do equipamento. Estendi a mão, toquei seus dedos por um instante e depois nada, só círculos na água turva. Não houve grito, não houve adeus. Apenas silêncio. A fome marchava conosco. Alguns mastigavam folhas, outros disputavam raízes arrancadas às cegas. A cada amanhecer, menos homens se levantavam. Uns permaneciam imóveis, derrotados pela exaustão. Outros desapareciam no escuro, tentando encontrar um caminho próprio. Ainda assim, havia uma centelha: Smolensk. O nome corria de boca em boca, como senha, como prece. Diziam que ali o Exército Vermelho estava tentando se reorganizar, que novas divisões estavam sendo formadas, que tanques T-34 estavam chegando para enfrentar os alemães de igual para igual. Ninguém sabia o certo, mas acreditar era tudo o que nós tínhamos. Marchávamos à noite, descansávamos no amanhecer, escondidos sobre raízes e barrancos. O medo dos Messerschmitts não nos deixava dormir. Mesmo no escuro, parecia que os motores ainda zumbiam no céu. Quando a artilharia distante soava, sabíamos que a frente não estava longe, e isso era tanto alívio quanto ameaça. Dias depois, quando já não sabíamos se era terça ou domingo, avistamos os primeiros destacamentos soviéticos. Homens tão desgastados quanto nós, mas ainda de pé. Carregavam rifles novos, uniformes menos esfarrapados, e havia junto deles alguns veículos blindados, não muitos,
mas suficientes para nos fazer acreditar que ainda havia luta adiante. Minhas pernas cederam quando os vi. Não por alegria, mas por exaustão. Eu estava vazio, mas ainda respirava. Atrás de mim, Minsk era cinza. À frente, Smolensk era só promessa. Mas naquele instante, promessa já era o bastante. Escapei de Minsk, mas nunca escapei de Minsk. O cerco ficou gravado em mim como ferro em brasa. As bombas, os gritos, a fome, os passos na lama, tudo ainda ecoa dentro da minha cabeça quando fecho os olhos. Há noites em que acordo encharcado de suor, certo de que ainda estou lá, esperando o próximo mergulho dos Stukas. O silêncio do campo, para mim, nunca mais foi silêncio. Sempre espero ouvir, a qualquer momento, o uivo das sirenes descendo do céu. Dizem que vencemos depois, que empurramos o inimigo de volta até Berlim. Talvez seja verdade. Mas vitória para quem esteve em Minsk nunca significou bandeira erguida, nem desfiles, nem medalhas. Vitória naquele verão de 1941 foi só continuar respirando. Cheguei a Smolensk com o corpo vivo, mas com algo dentro de mim morto para sempre. A juventude ficou em algum ponto das estradas bloqueadas, talvez enterrada nos pântanos, talvez perdida entre prédios em chamas. Dos amigos que marcharam comigo no início, quase nenhum alcançou o fim. Mais de 300 mil soldados foram capturados no cerco de Minsk. É um número repetido nos livros, mas para mim não são números. São rostos, são vozes, são homens que nunca mais voltaram. E, no entanto, em Smolensk havia algo que Minsk nunca nos deu. Sinais de que ainda havia luta. Vi soldados recebendo fuzis novos. Vi artilharia sendo alinhada nas margens das estradas. Vi pela primeira vez um T-34 avançando com a pintura ainda fresca de fábrica. Aquela máquina não era só acero. Era a prova de que talvez não estivéssemos destinados a fugir para sempre. Do lado alemão, eles ainda tinham a vantagem. Tinham Guderian, Hoth, a Blitzkrieg que parecia inaparável e dominavam o céu com Stukas e Messerschmitts. Mas em Smolensk percebi algo diferente. O inimigo podia ser mais forte, mas não era infinito. E cada passo que demos para escapar de Minsk foi um lembrete de que ainda havia homens dispostos a resistir, mesmo que fosse só com as unhas. É por isso que Minsk nunca me deixou, porque ali compreendi que nós não éramos heróis de livro de história. Éramos apenas combustível para manter a máquina da guerra acesa. Mas no meio do fogo e do ferro, descobri também que o ser humano é capaz de resistir muito além do que imagina. Eu sobrevivi, mas não voltei inteiro. O garoto que marchou rumo a Minsk morreu naquele cerco. O que escapou e seguiu até Smolensk foi só a casca de um homem que aprendeu cedo demais o preço da vida. Mas foi também alguém que carregou consigo uma certeza de que, apesar de tudo, o inimigo não conseguiria apagar a nossa coragem, e que em algum lugar à frente, no aço de cada T-34, na voz de cada recruta que ainda chegava, já nascia a promessa de vitória.